Bora começar mais uma sessão de perguntas e respostas por aqui? Hoje eu vou esclarecer todas as dúvidas que vocês deixaram na caixinha do Instagram sobre esfumado. Inclusive, vou mostrar algumas coisas também. Por isso que hoje eu tô com maquiagem bem levinha aqui, sem nada no olho, só máscara de cílios para mostrar para vocês algumas coisas se for preciso. É um assunto que sempre gera muitas dúvidas. A maioria das perguntas que eu recebo sempre estão relacionadas com o esfumado, ou com o formato do olho e aí o esfumado, ou como não deixar o esfumado marcado, ou tantas outras coisas que envolvem um esfumado. Vamos começar respondendo aqui a pergunta da Lu. Lu tá aqui, né, Lu? Todas as cores dão para esfumar ou só o marrom que combina para esfumar? Todas as cores podem ser esfumadas, certo? Todas as cores podem ser esfumadas, não é só o marrom. Vocês devem ver eu e muitas outras maquiadoras ou, né, enfim, quem faz maquiagem por aí, sempre começando lá no côncavo com um marronzinho, né? Ou começando 90% das maquiagens realmente com um marronzinho. Não é só o marrom que serve para esfumar. Todas as cores podem ser esfumadas, sim. Só que a nossa pele, mesmo eu que tenho a pele mais clara, você que tem a pele média, ou quem tem a pele morena, negra, quem tem a pele bem escura, todas nós somos um tom de marrom. Só que marrons mais escuros ou marrons mais claros, né? Chegando aí no bege. Então, a cor que melhor faz a transição da tua maquiagem para a tua pele aqui em cima e aqui do lado também, com certeza é o marrom. Então é mais fácil você esfumar com marrom do que com outras cores. Só que isso não significa que você precisa sempre usar marrom na sua maquiagem. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, tá? Sobre cores realmente de sombras que a gente pode usar para esfumar. A gente precisa entender um pouquinho de colorimetria, um pouquinho de combinação entre as cores para acertar mais o nosso esfumado. E não é nada difícil, eu vou mostrar para vocês hoje. Então, olha só. Se você vai começar a sua maquiagem e você quer chegar num marrom bem escuro, quer fazer um olho todo marrom, você pode começar de maneiras super diferentes, tá? Não é só essa que eu vou falar agora que funciona. Mas você pode começar com um marrom escuro e quando você for subindo e chegando mais perto lá da sua sobrancelha, mais perto do canto interno e mais perto do canto externo, aí você usa um tom de marrom mais claro. Às vezes a gente usa só 2 cores para fazer um esfumado bem lindo. Às vezes precisa usar umas 5, 6 cores. Depende o quanto essa maquiagem tá ficando marcada na tua pele, diferente da tua pele ou parece que ela tá vindo da tua pele. Esse é o segredo de um bom esfumado. Quando a sombra, ela encosta aqui na tua pele, ela precisa parecer que está vindo da tua pele e não o contrário. Por isso que tá mais em alta sim, usar sombras mais esfumadas, olhos mais esfumados. Os olhos mais esfumados, eles dão muito mais efeito do que olhos mais marcados. Olhos marcados sempre vai parecer uma maquiagem mais artística e não uma maquiagem tão social, ou talvez uma maquiagem mal feita. Então, cuidado se você não esfuma direito as suas sombras. E eu vi que tem uma pergunta sobre como deixar o esfumado, como saber se está esfumado, né? Daqui a pouquinho eu já respondo essa também. Então, se você tá fazendo lá o seu esfumado e tá ficando muito marcado, aplica uma sombra da mesma família de cores que você tá usando, só que mais clara e cada vez mais clara e cada vez mais clara, certo? Então a Gi perguntou como que faz para desmarcar quando o esfumado fica muito marcado, como é que faz para deixar ele mais fluido. Então vamos supor que você tá fazendo um esfumado lá no seu olho, tá? Aqui em cima, olha, lá na pálpebra fixa. Você tá lá fazendo seu esfumado e aí, o que acontece? Quando você para e você olha, tá ficando marcado, tá ficando uma listra aqui, ou aqui no canto externo, ou aqui dentro no canto interno. Tem várias dicas, tem várias coisas que você pode fazer para tirar essa marcação. Vamos começar do começo. O pincel que você está usando, você vai pegar uma toalhinha, pode ser papel higiênico, papel toalha, aquele papel toalha reutilizável que eu uso sempre aqui. Você vai, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Aqui, ó. Você vai tirar o excesso de sombra que tá nesse pincel. Vai deixar esse pincel mais limpinho. Às vezes, se ele é um pincel branquinho assim, ele vai ficar manchado. Mas não tem problema. Ele só não pode estar trazendo mais cor, ok? E aí, você vai esfumar primeiro sem nada. Você vai esfumar as bordinhas.
Se tá marcado aqui em cima, perto da sobrancelha, não adianta você esfumar embaixo. Você tem que encostar exatamente na bordinha do teu esfumado. Você vai usar a sua mão o mais leve que você conseguir nesse momento. Então, tá marcado lá, com o pincel sem nada, você vai esfumar como se você estivesse varrendo, certo? Daqui a pouquinho eu vou fazer um esfumadinho marrom e eu vou mostrar pra vocês uma dica de como não deixar marcado, certo? Então, você vai fazer sem medo, com a mão muito leve e um pincel limpo. Se você tiver vários pincéis de esfumar, pega outro pincel de esfumar, também desses que são, olha, um pouquinho, né, maiores, e esfuma lá com o pincel limpinho. Essa é uma das maneiras de deixar o seu esfumado mais fluido, se o seu esfumado está marcado. Agora, se isso não der certo, se não for o suficiente, você pode então pegar uma cor de sombra um pouquinho mais clara daquela família que você está usando, pega com um pincel limpinho também, então não precisa ter vários pincéis, você pode limpar o seu pincel e usar sempre o mesmo. Eu já vou explicar mais sobre pincéis, que teve várias dúvidas sobre isso também. Quando você chega na bordinha aqui e tá marcado, por exemplo, se tá marcado com uma cor, com um marrom assim, ó, com um marrom escuro, você pode pegar um marrom mais claro, mesmo que você já aplicou sombras mais claras antes, certo? Então, mesmo que você já tenha aplicado sombras mais claras antes, às vezes a sombra mais escura, ela toma conta. Se você tá fazendo, por exemplo, um olho rosa, você tá usando esse rosa aqui, ó, e quando você se deu por conta, ele tomou conta da tua maquiagem, você vai vir ou para um rosinha bem clarinho, no estilo assim, ó, da cor de um blush, por exemplo, ou você vai para um marrom bem clarinho, por exemplo, esse aqui, ó, bem clarinho. Outra coisa que funciona é você pegar um pouquinho de pó. Então, olha só, pega um pouquinho de pó no teu pincel de esfumar, tira o excesso, porque é só um pouquinho, vai lá na bordinha do teu esfumado e esfuma, sem medo. Isso aqui ajuda muito no acabamento da tua maquiagem. E, inclusive, aqui embaixo, ó, você pode esfumar com o pó aqui embaixo, que fica muito bom. Essas dicas, com certeza, vão te ajudar muito. Agora, eu tenho uma outra dica para te passar, que é realmente muito, muito, muito boa. Então, presta atenção, porque essa, se você não seguir o passo a passo aqui, não pegar alguns detalhes, não vai dar certo. Outra coisa que você pode fazer, então, se você, por exemplo, marcou um pouquinho demais a sombra aqui, ó, no cantinho interno, ou lá pra cima, ou pra cá, ficou muito escuro ou muito alto, você invadiu aonde não era para ter aplicado essa sombra, você saiu para fora do olho demais, ou você entrou demais aqui. Se você só esfumar com as sombras mais claras, não vai ser o suficiente. Você pode fazer duas coisas diferentes nesse caso. Então, vamos lá. Se você tá com o seu esfumado marcado, seja para cima, para fora ou aqui para dentro, você pode fazer duas coisas diferentes. Se ele já tá muito escuro e muito marcado, quanto mais sombra você colocar, mesmo que for mais clara, se ele já tá muito alto, por exemplo, não vai dar certo. Então, você vai pegar um cotonete. Deixa eu pegar aqui. Você vai pegar um cotonete limpinho, sem nada, e você vai, com muita, muita leveza na sua mão, esfumar aquela sombra. Então, não é acalcar, apertar o cotonete para tirar, não é isso. Se você fizer isso, você vai abrir um buraco na sua maquiagem e vai ficar pior do que antes. Então, você vai bem na bordinha, onde tá muito escuro, aonde você precisa tirar um pouquinho, e você vai dando esses tapinhas, não é tapinha, você vai dando essas passadinhas. Você vai dando essas passadinhas bem na bordinha aqui da sua sombra e você vai tirando um pouquinho. Lembra, a mão tem que ser leve, senão não vai dar certo, você vai abrir buraco. A mesma coisa aqui embaixo. Vamos supor que o teu esfumado aqui embaixo ficou muito grosso. Quando você se deu por conta, ele já tava, por exemplo, aqui um pretão, né, lá embaixo. E aí nem tem mais espaço para você colocar uma sombra mais clara para fazer o degradê com a tua pele. Você vem com o cotonete e você vai, ó, passando com delicadeza e você vai retirando uma boa parte dessa maquiagem. Se você errar demais, não vai dar certo. E só isso do cotonete. Se você errar muito, você vai precisar fazer outra coisa. Super funciona também, presta atenção. A dica número 2, então, é você pegar um pincel de esfumar. Não pega um muito grande, olha só. Pega um pincel médio. Deixa eu pegar um pincel médio aqui. Olha como é diferente. Tá vendo? Pega um pincel médio de esfumar, coloca um pouquinho de corretivo na tua mão ou base, mas qualquer um dos dois vai funcionar. Só que é bem pouquinho, bem, eu vou mostrar pra vocês.
Esse aqui é o corretivo que eu usei hoje, inclusive, é o Fios da Ruby Rose. Eu tô com uma maquiagem hoje super levinha. Eu usei a base Fit Me da Maybelline e o corretivo Fios da Ruby Rose. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Bem pouquinho. Olha, gente, olha o tamanho da gota que eu peguei. Então, é bem pouquinho mesmo. E você não vai pegar tudo isso aqui no pincel. Você vai pegar só um pouquinho. Olha, ainda tem um monte ali. Peguei só um pouquinho no meu pincel. E na minha mão mesmo, eu vou como se eu estivesse, ó, esfumando esse corretivo na minha mão. Agora, com isso aqui que sobrou no meu pincel, se eu passo a mão, nem sai muito corretivo. Aí, com isso aqui, eu vou lá aonde está marcado e esfumo um pouquinho. Talvez você vai precisar pegar um pouquinho mais, só que pega menos e vai pegando mais vezes depois do que pega um montão assim, ó, e você vai lá no seu olho e vai acontecer isso aqui no meio da tua sombra. Se isso aqui acontecer no meio da tua sombra, dificilmente tu vai conseguir corrigir, certo? Então essa dica aqui é uma dica de ouro para vocês, essas duas dicas na verdade. Ambas as dicas só vão funcionar se você fizer isso com a mão muito leve, tá? Então a regra principal aqui para essas duas dicas funcionarem é a mão estar muito leve e o pincel tem que estar limpo, é claro, beleza? Então, eu já vi passar pó em toda a pálpebra. Eu faço isso muitas vezes, Boni. Então, qual é a diferença de passar pó em toda a pálpebra ou não? Olha só. Qual é o passo a passo para o teu esfumado? A primeira coisa é preparar a tua pálpebra. A pálpebra ela tem que estar preparada com base e corretivo ou somente corretivo. Por cima do corretivo, você pode sim aplicar um fixador de sombras, sem problema nenhum. Eu, Tami, não uso, porque eu acho que só o corretivo já funciona muito bem. Eu uso isso desde sempre, até com as minhas clientes, desde sempre com as minhas alunas e comigo, e eu não conheço nenhuma delas que a maquiagem saiu ao longo do tempo. O corretivo, ele fixa, ele gruda sim a maquiagem, ele gruda as sombras. Quando você aplica corretivo em toda a sua pálpebra móvel, fixa e aqui dentro, no cantinho externo e interno, são duas funções. Primeiro, você vai deixar tudo isso aqui de uma cor só. Então, o teu esfumado ele vai acontecer de uma maneira mais rápida. Outra coisa é que, por exemplo, quem tem olheira aqui dentro, como eu, já vai também ter essa uniformidade ainda melhor. Outro motivo para você fazer isso é que você vai ter as sombras grudando em algo que faz ela ficar mais pigmentada e faz ela grudar no lugar onde ela tem que ficar. Então, se eu esfumo uma sombra, peguei um rosa lá da minha paletinha, ó. Se eu pegar essa sombra aqui e eu esfumar aqui, ó, na minha mão, mesmo que eu deposite, não pega, não fixa, não fica. Agora, se eu pegar onde tiver corretivo, deixa eu pegar o corretivo de novo, olha, e vou passar aqui como se eu estivesse realmente preparando a minha pálpebra com corretivo. Então, aqui tem corretivo, ó. Se eu pegar o mesmo rosa e eu colocar aqui e eu for construindo o meu esfumado, a sombra, ela vai fixando no lugar e grudando no corretivo. Agora, aonde não tem nada, olha como muda. Olha como muda. Aqui, ela fica muito mais pigmentada. Aqui, ela até ficou um pouquinho pigmentada assim. Só que quando eu passo a mão, ela já começa a sair. E aqui não, ó. Eu tô usando a mesma força. A mesma força. Aqui é muito fácil dela sair. Aqui não. Aqui é mais difícil porque ela grudou em alguma coisa. Sacou? Sacou a diferença? Agora, vamos falar sobre o pó. Depois que você preparou a sua pálpebra, então, com base ou corretivo ou fixador de sombras, primer de olhos, depois de usar esses produtos, é bom, principalmente se você é iniciante, se você tem dificuldade com o seu esfumado, é interessante que você sele a sua pálpebra com pó. Então, você pode pegar um pouquinho de pó, pode ser solto, pode ser pó compacto, ou pode ser uma sombra de uma cor parecida com a tua pele, assim, ó. Por exemplo, pra mim essa aqui daria certo, sem brilho, certo? Sem brilho nessa hora. E você vai aplicar esse pó embaixo da sobrancelha, aqui no canto externo e aqui no cantinho interno. Tem que ser bastante. Claro que não é pouco, mas também não é demais. Você não precisa aplicar um montão, mas tem que ficar bem sequinha toda essa região. Então, ó, passa o dedo
e veja se você aplicou a quantidade certa de pó ou não. Por que fazer isso? Quando você vier com o seu pincel para esfumar e você encostar aqui, ó, para fazer o movimento do esfumado, esse pincel, essa sombra vão entrar em contato com o pó. Aqui em cima, a gente não quer que grude a sombra e que ela fique marcada. A gente quer que ela fique esfumada. Aqui embaixo, eu quero que ela fique marcada. Eu quero depositar a minha sombra. Então, aqui em cima, quando eu já tenho o pó lá em cima, já tenho o pó aqui, ó, e já tenho o pó aqui dentro, é mais fácil de acertar o meu esfumado, pensando no degradê das cores mais claras com a minha pele. Então não deixe de fazer isso, caso você tenha qualquer dificuldade em esfumar. Combinado? Agora, Boni, o que muda? Por que então aplicar pó em toda a pálpebra, na pálpebra móvel também? Quando você não quer aplicar nenhuma outra sombra por cima da pálpebra móvel. Então vamos supor que agora, nesse momento, eu quisesse fazer um esfumado rosa aqui em cima. Inclusive vou fazer, ó, vou pegar aquele rosa e vou fazer aqui com vocês. Depois eu explico sobre movimentos, tá? Então vamos supor que no olho aqui de hoje eu quisesse fazer esse esfumado rosa assim, ó. E aqui na pálpebra móvel, eu não quero fazer nada. Eu quero deixar a cor da minha pele mesmo. Então, lá no comecinho, eu posso simplesmente aplicar pó em toda a minha pálpebra e depois só esfumar com a cor que eu quiser, seja rosa, seja marrom, seja verde, a cor que eu quiser aqui em cima, aonde eu quero que dê profundidade. Agora, se eu quiser, por exemplo, aplicar esse rosa aqui também, ó, em toda a minha pálpebra, aqui na pálpebra ele não vai pegar tão bem. Então, eu já apliquei pó antes, né? Antes, quando eu tava me maquiando, eu apliquei bastante pó aqui nessa região. Então, agora, ele vai ficar só uma nuance de rosinha, mas ele não vai ficar tanto. Entendeu? Então, se você quiser deixar a cor da sua pele, aplique pó. Se você não quiser, se você for aplicar qualquer outra sombra que você queira que ela fique bem esfumadona, bem bonita, aí você não faz isso. Não aplica o pó ali, beleza? Então, olha só. Tô fazendo lá o meu esfumado. Inclusive teve uma dúvida na caixinha que é quais são os movimentos do esfumado. Basicamente existem 3 movimentos do esfumado. Vou passar para vocês os 3 agora. Você pode, com um pincel de esfumar desse formato, que é o formato rabo de cavalo, independente se ele for maior, menor, independente se ele for grandão, médio ou pequenininho, você pode fazer os 3 movimentos com esses pincéis. Você pode depositar, não é assim, ó, furando o olho, é assim, ó, o pincel um pouquinho mais na vertical, tá? De baixo para cima. Você vai depositar com a mão leve. Quando você deposita com a mão leve, você vai construindo camadas de sombras, certo? Então você vai conseguindo fazer um esfumado bem bonitão, com certeza. Você pode, então, dar batidinhas depositando a tua sombra. Essas batidinhas, elas não são completamente assim, ó. Elas são arrastadas. Você encosta e você dá uma leve arrastadinha. Olha a diferença. Eu não tô fazendo isso. Isso aqui vai deixar meu esfumado marcado. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Esse movimento aqui vai deixar minha sombra bem pigmentada. Só que com um pincel já de esfumar, ela vai ficar pigmentada, porém, ela também vai ficar já esfumada. Outro movimento que você pode fazer é o movimento de vai e vem. O movimento de vai e vem, ele pode ser feito para deixar realmente a tua sombra mais esfumada. Então, por exemplo, aqui, se eu fui depositando esse rosa, agora que eu não tenho mais muito rosa no pincel, eu posso até limpar um pouquinho aqui na toalhinha e tirar um pouquinho do excesso. Lá na bordinha eu posso fazer o movimento de vai e vem para esfumar ainda mais, ainda melhor. Esse movimento de vai e vem tem que ser com a mão leve. Olha só. Tá vendo que o pincel ele não dobra assim, ó. Não é isso. Isso estraga pincel e não esfuma tua maquiagem. O meu pincel não tá dobrando. Ele só é bem molinho, claro, né? Então vai acerta e volta. Então, vai e volta, sem medo, mão leve, esse é o segredo. E o outro movimento de esfumar é um movimento circular, um movimento, ó, de bolinha, seja para dentro, seja para fora, seja no canto externo.
Tanto faz aonde o movimento de bolinha, o que ele faz? Ele pega a sombra que tá aqui e leva para cima. Ele traz para baixo, pega para cima, para baixo. Por isso que o movimento de bolinha só pode ser feito com a mão muito leve e com as sombras mais claras. Imagina se eu tiver um preto aqui agora e eu fizer isso aqui. Não vai funcionar. O preto vai tomar conta lá do rosa. Então, nesse momento aqui, eu posso fazer isso, ó, um movimento circular, que é o movimento de bolinha. Os 3 movimentos, eles podem ser feitos aleatórios. Não existe uma regra de começar com um e terminar com o outro. Eu, Tami, prefiro começar depositando. Depois, eu alterno os movimentos entre o bolinha e o vai e vem. O vai e vem, ele também pode ser feito, ó, grandão. Ou você pode fazer assim, ó, rapidinho. Certo? Agora, vamos supor que essa maquiagem aqui ficou marcada e eu só tenho esse pincel aqui. O que eu faço? Vou pegar minha toalhinha e eu vou tirar o máximo do rosa que eu conseguir desse pincel, limpando realmente o pincel. Quando eu vejo que não sai mais muito rosa ali na toalhinha, é porque o pincel já tá limpo. Manchado ele vai ficar sempre, né? Então, agora, com o pincel que não tem mais muito produto, eu posso, sem medo de ser feliz, com a cor mais clara, sempre. Não pode fazer isso com o preto, não vai dar certo, tá? Então, com as primeiras cores do teu esfumado, você pode, sem medo, vai lá pra cima, vai lá pra dentro, vai lá pra fora, faz movimento grandão, desde que a tua mão seja leve. Se você fizer isso aqui com a mão pesada, você vai estragar tudo. Então, um dos maiores segredos da tua maquiagem dar certo, do teu olho esfumado, ficar realmente esfumado, é que você faça todos os movimentos com a mão leve. Combinado? Se ainda estiver marcado, eu vou pegar pó com esse pincel. Pode ser uma sombra cor da pele também. E aí, lá na bordinha, eu vou e volto com o pincel, sem medo, se for aqui embaixo também, aplicando um pouquinho de pó bem nas bordinhas. Não tem como o teu esfumado dar errado se você seguir esse passo a passo, se você seguir essas dicas e também se você começar pelas cores mais claras. Pode começar esfumado pelas cores mais escuras, o olho, né, a maquiagem? Com certeza, pode, não existe essa regra de que tem que começar sempre assim, ó, com a sombra mais clarinha lá no côncavo e pálpebra fixa. Não, eu posso começar aplicando preto aqui embaixo e ir subindo depois os marrons até chegar no degradê que eu quero. Mas assim é mais fácil. Pelo menos num primeiro momento é mais fácil. Até você pegar o jeito, porque olha só, se você não consegue nem fazer um esfumadinho assim, como que você vai conseguir fazer um esfumado de um olho preto? Presta primeiro atenção no esfumadinho assim, para depois você ir avançando, tá? Eu tenho a mão pesada. Boni, para você ir realmente deixando a tua mão mais leve, é treino e você tem que prestar atenção na hora que você tá fazendo. Não pega o pincel aqui, ó, pega o pincel do meio pra lá. Não adianta pegar o pincel aqui também, né? Porque aqui você vai ficar sem destreza na mão. Então pega o pincel mais ou menos no meio, que já tá ótimo. Pegando o pincel aqui no meio, cola o teu braço no corpo, mas deixa o antebraço livre, tá? Então, ó, o braço tá colado no corpo, mas o antebraço tá livre. E aí eu consigo movimentar muito melhor. Se eu fizer o esfumado assim, ó, com o braço que não tá colado no meu corpo, eu não consigo fazer direito. A minha mão fica dura. Deixa eu ir mais pra trás pra mostrar pra vocês. Antebraço colado no corpo, braço colado no corpo, o antebraço aqui e a mão, eles ficam mais molinhos. Se eu não tiver com isso aqui colado, automaticamente tudo fica mais duro. Olha só, tudo fica mais duro. Isso aqui é uma regra que não vai funcionar exatamente para todo mundo, porque nós temos destrezas diferentes, jeitos diferentes, mas vai funcionar para a maioria. Então, cuidado com essa dica aí do braço, tá? Vamos falar um pouquinho de cores. Se você quer chegar numa determinada cor na tua maquiagem, você precisa usar uma escala de cores mais claras e mais escuras dessa mesma cor. Como assim? Olha só.
Se você quer que o seu olho fique todo num rosa mais escuro, num vinho, por exemplo, vamos usar o vinho aqui que é melhor, tá? Porque ele é mais escuro. Se você quer que a sua maquiagem, que o seu olho fique cor vinho, antes, na bordinha dele, você precisa usar uma cor da mesma família mais clara. Nesse caso aqui, podia ser o rosa. Antes desse rosa aqui que é mais escuro, você pode usar um rosinha mais claro. Se você vai fazer a sua maquiagem azul marinho, você vai usar as cores mais escuras em determinados locais, onde o seu olho precisa de profundidade. Então vamos supor que é aqui, ó, o azul escuro, tá? Azul marinho. Na bordinha desse azul marinho, é interessante que você use um azul mais claro ou então um marrom mais claro. Você pode fazer essa escolha. Na hora que você está fazendo a sua maquiagem colorida, você pode sim pegar um marrom e aplicar antes, um marrom mais clarinho. E você pode fazer esse degradê do marrom com as cores coloridas. Mas eu te digo que, se você já tem um pouquinho de destreza na sua mão, se você já tem uma familiaridade com seus pincéis e com seu esfumado, não precisa usar marrom necessariamente para fazer um esfumado bonito, colorido. Você pode aplicar, por exemplo, um verde bem escuro e na bordinha do verde escuro aplicar um verde claro. Aí nesse dia, essencial que você aplique realmente o pó lá em cima para que esse verdinho claro se misture com o pó. Aí vai ficar top, gente. Aí vai ficar top. Existe um outro detalhe na maquiagem que é uma coisa que a gente faz sem pensar. Mas vamos tentar entender um pouquinho aqui a teoria por trás do formato do esfumado. Olha só, eu não tô falando formato de esfumado aqui nesse momento se ele é redondo ou se ele é lateral, tá? O que eu vou falar nesse momento é sobre o esfumado na vertical, o esfumado na horizontal e o esfumado na diagonal. São 3 coisas diferentes. Quando eu aplico uma sombra mais escura e depois uma sombra mais clara na bordinha da mesma família, eu estou fazendo um degradê na horizontal. Então, rosa mais escuro, aonde eu preciso dar profundidade no meu olho. Rosa mais claro na bordinha, para deixar bem esfumadinho. Isso é um degradê assim, ó, na horizontal. Agora, se eu quiser pegar esse rosa aqui e aplicar aqui, ó, e fazer um cantinho na minha maquiagem mais escuro, não vai pegar muito, por quê? Porque já tem pó ali, né? Então é aquilo que a gente tava falando antes. Mas vamos lá. Se eu quiser fazer um cantinho mais escuro aqui na minha maquiagem, ó, por exemplo, um rosinha clarinho aqui, e do lado dele um rosinha mais... é um rosinha escuro, tá? Médio. E do lado dele um rosinha mais claro. Esse aqui é um esfumado na vertical. Uma cor mais clara que vira uma cor mais escura. Aqui eu tenho uma cor mais escura que virou uma cor mais clara. É a mesma coisa, só que um tá fazendo a divisão das cores na horizontal e o outro tá fazendo a divisão das cores na vertical. Daqui a pouquinho eu explico sobre diagonal, tá? Vamos focar nesses dois aqui primeiro. Independente de um esfumado ser assim, ó, a divisão das cores, ou assim a divisão das cores, o segredo é você usar cores da mesma família. Dá pra fazer esfumado com cores bem diferentes? Dá. Uma das provas que dá pra fazer é essa maquiagem que a gente já fez aqui, mas que ela tá hoje como... ela vai ser, na verdade, né? Em breve ela vai ser bônus lá do Make Boladona, que é pras minhas alunas. Quando eu fiz essa maquiagem, deixa eu botar mais brilho aqui na tela. Ih, já tá tudo. Quando eu fiz essa maquiagem aqui, ela é um azul que vira roxo, que vira vermelho, que vira amarelo, laranja, que vira amarelo, certo? É um degradê todo assim, ó, na vertical, com cores bem diferentes uma da outra. Porém, são cores que lá no círculo cromático estão uma ao lado da outra. O vermelho tá do lado do laranja, que tá do lado do amarelo lá no círculo cromático. O azul e o roxo estão um do lado do outro lá no círculo cromático. Se você não entende nada de colorimetria e nem quer fazer um olho tão colorido assim, quando você vai fazer,
pegue duas cores iguais, certo? Por exemplo, 2 rosas, só que um mais escuro e um mais claro, que é o que eu fiz aqui. Um mais escuro e um mais claro, porque aí a junção das cores vai ser mais fácil de fazer. Se eu pegar um azul aqui, ó, e colocar do lado um amarelo, no meio vai ficar verde. E vai que você não quer. Não vai esfumar com tanta facilidade. Se eu pegar um preto e do lado um rosinha bem clarinho, não vai fazer um degradê. Esfumado na diagonal, o que é isso? É quando a gente faz o esfumado assim, ó. Eu nem considero o esfumado na diagonal uma técnica de maquiagem. Por quê? Toda vez que a gente faz realmente a aplicação aqui, por exemplo, de uma cor mais escura no cantinho, não faça reto, faça ele na diagonal. Agora, o que vai fazer o esfumado na diagonal funcionar ou não é o teu esfumado lá em cima, pensando nas características do teu olho. Então, vocês devem ter ouvido falar na técnica Fox Eyes. A técnica Fox Eyes é uma técnica que tem um esfumado na diagonal. Depende, eu já vi ela de várias maneiras diferentes, mas vou dar um exemplo para vocês. Algumas pessoas pegam o delineado aqui do Fox Eyes, né, e esfumam ele assim, ó. Aí fica preto aqui, ó. E aí aqui não dá profundidade nenhuma no olho. Se a pálpebra for caída, o olho for gordinho, tiver diferença nas duas pálpebras ou várias outras situações aqui de características do olho, não vai ficar bom, não vai dar certo. E é por isso que vocês não me veem fazendo essas técnicas aqui. Vocês não vão me ver fazendo uma live aqui esfumado na diagonal, porque não é o formato do esfumado que importa, é aonde você coloca as cores, no seu olho. Você não vai me ver aqui também fazendo essas técnicas que é muito modinha, porque elas funcionam para pouquíssimas pessoas. E é difícil você entender o que funciona para você olhando técnicas prontas lá da internet, se você não conhece as suas características e se você não entende o mínimo de técnica mesmo. E você, que é só da maquiagem, da automaquiagem, não precisa entender isso. Você precisa entender apenas o que funciona em ti. Só isso. Isso vai resolver a tua vida da tua maquiagem. Agora, então por que eu não trago aqui Fox Eyes? Esses dias me pediram delineador asa de anjo. Vocês não vão me ver fazendo essas técnicas que não funcionam em quase ninguém. Certo? Agora, o que vocês podem fazer é me perguntar. Sabe? Por exemplo, por que o delineado asa de anjo, isso e aquilo? Por que você não faz Fox Eyes? Por que Fox Eyes não funciona em pálpebra gordinha? E aí eu vou explicar. O esfumado só certo quando fica tipo uma fumaça? Ótima pergunta, Irlanda. Esfumado ou esfumaçado, tanto faz, você pode usar das duas maneiras, tá? As duas palavras estão certas. Esfumaçado vem realmente da palavra fumaça e o esfumado não, só que eles têm ali, né, uma coisa muito parecida no português mesmo. O que acontece? O que é uma fumaça subindo? Ela não está marcada, ela não tem começo e fim, ela não tem uma linha divisória, a fumaça. Quando a fumaça vai levantando, ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai entrando, por exemplo, aqui o rosa, ó, vai entrando na minha pele sem fazer uma marcação. Agora, se eu fizer um delineado, por exemplo, o gatinho aqui, ó, e eu não esfumar ele vai ficar marcado, isso é uma técnica marcada. Eu não esfumei ele, você vai enxergar o traço, por isso que é mais difícil de fazer, inclusive, porque é marcado. Por isso que eu digo pra você, se você tem dúvida, se você tem dificuldade no esfumado, pega um pincel pequenininho e esfuma o teu delineado, porque tudo que é esfumado fica menos marcado, fica menos evidente se tá certo, se tá errado, se tá perfeito ou se não tá. Eu tenho muita dificuldade para diferenciar os pincéis para aplicação de sombra e esfumado. Vamos lá, tu tá no lugar certo. Esse pincel aqui é um pincel de esfumar. Ele também aplica sombras. Esse pincel aqui é um pincel de aplicar sombras, mas ele também esfuma. Esse pincel aqui é um pincel que aplica produtos, seja corretivo, seja sombra pastosa ou seja sombra em pó, que sempre vai deixar tudo muito marcado, porque ele não esfuma. Esse pincel é duro, ele é bem fininho assim, ó, de lado. Esse aqui, ele também é achatado, ó. São pincéis achatados esses dois. Só que esse é molinho, ó, molenga, olha só. E esse aqui, por ser mais arredondado, esfuma com mais facilidade. Para fazer um esfumadão bem bonito lá em cima assim, eu, Tami, prefiro toda a vida os pincéis desse formato.
Se você não tem, você só tem pincel assim, se ele é molinho, com a mão bem leve, você também consegue esfumar. Só que vai ser mais difícil, tá? Vai ser mais difícil. Para aplicar sombra, pincéis assim, ó. Esse aqui também, ó, é mais molinho, só que ele é mais curto, então as cerdas são mais densas. Então eu consigo, ó, aplicar. Esse aqui eu não consigo esfumar. O máximo que eu vou conseguir fazer um esfumadinho é assim, ó, num risquinho, num tracinho, tá? Mas esse aqui, por exemplo, é ótimo, ó, para aplicar sombras. Esse aqui também aplica sombras. Só que como ele é mais molinho, ele pega menos sombra. Ele deixa a sombra menos concentrada. E esse aqui, se você quiser aplicar sombra, volta lá no comecinho da aula de hoje e assiste de novo os movimentos do esfumado. Por quê? Porque você pode aplicar sombra aqui em cima, ó, com um pincel de esfumar, que é quando você deposita a sombra, certo? Como esfuma a sombra na vertical? No ladinho e em cima, como faz? Então, aqui, ó, apliquei um rosa mais escuro, apliquei um rosa mais claro. Na bordinha, você pode fazer esse movimento aqui, ó, com a mão bem leve, e também você pode jogar o rosa mais escuro pro mais claro e o mais claro pro mais escuro. Bem na linha de transição, você vai fazer pra lá e você vai fazer pra cá, bem na linha de transição da cor. Se não conseguir tirar a marcação da linha, porque você pegou cores muito diferentes, por exemplo, um rosa muito escuro com um rosinha muito claro, no meio você vem com um rosa médio e aplica no meio dando batidinhas e depois joga para um lado, joga para o outro. Vai dar certo. Acho linda a make pôr do sol, mas não gostei quando fiz em mim. O sintoma da pele, o subtom da pele interfere na intensidade das cores das sombras. O subtom da pele não interfere na intensidade. O subtom, ele vai interferir se aquela maquiagem vai ficar combinando mais contigo ou não. Uma maquiagem chamada pôr do sol é uma maquiagem que tem vermelho, laranja e amarelo. Basicamente essas três cores. Pode ter outras também, depende, né? Pode ter marrom e preto no cantinho. Mas basicamente é feito com vermelho, laranja e amarelo. Se a tua pele é uma pele muito fria, com certeza não vai casar tão bem contigo. Você pode fazer um esfumado lindo, fica perfeita a maquiagem, mas quando tu te olha no espelho, tu não ama, tu não gosta. É que nem batom. Tem mulheres que, por exemplo, só amam batons bem escuros e que puxam mais para uma cor mais fria. Por exemplo, não gosta de um vermelho alaranjado, só gosta do vermelho vinho. Normalmente é porque a pele é mais fria, ou então porque não só a pele é mais fria ou mais quente, mas as cores que melhor casam. Quando a gente faz lá a análise cromática, você entende quais são as cores que melhor ficam em você. Então, não é a intensidade, tá? A intensidade das sombras é a qualidade delas, tá? E sombras coloridas não é tão fácil de encontrar com tanta qualidade. Até onde devo subir a sombra? Depende do formato do olho? Exatamente, usa. Na verdade, não é o formato, e sim o conjunto de características que você tem. Porque você pode, por exemplo, ter o olho com a pálpebra gordinha, só que você pode ter o olho para o seu rosto, para a largura do seu rosto, você pode ter o olho curto ou muito largo. Aí você pode ter o olho raso com a pálpebra gordinha, ou você pode ter a pálpebra caída, por exemplo, com um olho bem arredondado. Ou você pode ter, nas características de baixo, a linha d'água mais reta. Ou você pode ter ela bem redonda assim, ó. Ou você pode ter ela caída assim. Ou você pode ter ela exposta só no canto externo. E por aí vai. São mais ou menos umas 15 características que eu analiso olhando o olhar da minha cliente, da minha aluna. Por quê? Na verdade, são mais de 15 se eu for contar todos os detalhezinhos, porque até mesmo o tamanho da boca, em largura ou em altura, eu preciso entender para saber o que fazer no resto, para saber o quanto eu vou abrir aquele olho com a maquiagem ou não. Basicamente, você se olha de frente para o espelho e você sobe o seu esfumado até que você enxergue ele, se você quiser aumentar bastante os seus olhos. Se você não quer aumentar os seus olhos, porque os seus olhos já são muito grandes, você vai só fazer aqui um esfumado para dar um acabamento na tua sombra e não subir muito, porque quanto mais você sobe, maior você deixa o olho. E olhos muito grandes dão uma sensação de pessoa assustada. Então não quer dizer que sempre a gente vai aumentar os olhos da pessoa.
Semana passada, semana retrasada, eu tava dando uma aula ao vivo pra turma 4. E nós estávamos em poucas alunas naquele dia, né? Deu ali uma coincidência, né, de ter poucas alunas ao vivo. Depois as alunas assistem depois, né, sem problema nenhum. E olha que engraçado. De todas as alunas que estavam lá naquele momento, apenas uma delas não deveria subir muito o esfumado. Ela tinha que cuidar. As outras que estavam lá precisavam fazer que nem eu, assim, mais parecido, né? Subindo bastante as sombras. E uma aluna em específico, ela tinha que manter mais contido o esfumado. Então, depende demais, varia demais. Só dá para esfumar com sombra em pó? Não, você pode esfumar, por exemplo, com as sombras líquidas no estilo do BT Velvet da Bruna Tavares. Agora, não é toda sombra cremosa que esfuma, tá? Por exemplo, você pode pegar um delineador em gel, diluir ele, pegar só um pouquinho e fazer um esfumado. Mas não é o esfumado mais fácil da vida. O esfumado mais fácil da vida, com certeza, é com sombra em pó ou com os BT Velvet da Bruna Tavares. A Nath perguntou, existem esfumados de formatos de olho, né? Nath, no meu ponto de vista, na minha maneira de maquiar, de ensinar, não existe um esfumado para um formato de olho. Existe aonde você vai aplicar as cores mais escuras para dar profundidade nos seus olhos. E pensando em formatos, sim, a gente pode fazer o formato aqui fora, ó, mais arredondado, como se fosse uma letra C, ou você pode fazer ele lá para fora, mais puxado, como se fosse um V. Esse esfumado em V alonga os olhos. O esfumado mais arredondado em C não vai alongar os olhos lá para fora. Então vai depender de várias características para a gente decidir qual dos dois é melhor. Tem pessoas que ficam bem com os dois esfumados, por exemplo. Eu mesma sou esta pessoa. Eu consigo fazer um esfumado lateral de boa em mim. Eu prefiro o redondo porque eu acho mais fácil, mais prático. Porém, mesmo assim, eu preciso colocar o escuro, as cores escuras no local certo do esfumado e as mais claras no local certo. Por quê? Maquiagem é ilusão de ótica. E ilusão de ótica a gente faz com claro e escuro, com sombra e luz, sempre. A Si maravilhosa perguntou dica de esfumado em relação à cor azul. Azul, pra mim, no meu ponto de vista, é a cor mais difícil de esfumar, porque ela é a cor que é muito diferente da maioria das peles, né, da maioria das pessoas. Existem menos pessoas com subtom de pele azulado ou esverdeado do que pessoas de subtom, pensando em pele clara, de subtom rosado ou amarelado. E pensando em peles mais escuras, existem mais pessoas com o subtom mais acinzentado ou alaranjado do que azulado, mas existem. Tirando esse quesito, tirando essa característica, tirando esse detalhe, todas as pessoas que forem fazer um esfumadão azul, precisa prestar atenção de usar, na hora de usar, um azul bem clarinho, bem na bordinha. Ou usa um marronzinho clarinho, aí pega um marronzinho mais frio. Só que o azul, com azul, vai ficar mais bonito do que o azul com marrom. Porque a tua maquiagem, se tu quer um olho colorido, tu quer um olho colorido, né? Então, usa um azulzinho bem clarinho e depois o azul mais escuro, certo? Talvez você vai ter que usar 3 tons de azul, talvez você vai ter que usar 2 tons de azul. Não sei, vai depender muito, vai variar demais. Vai depender da tua habilidade, do teu espaço de pálpebra para esfumar, vai depender de muita coisa. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eu tenho 2 tons de azul aqui. Claro que aqui, né, dependendo do ponto de vista, dependendo da comparação, você pode chamar essa cor de verde, tá? Tá tudo bem. Mas vamos dizer aqui, né, um do lado do outro, eu posso dizer que esse é um azul bem mais escuro e esse é um azul mais claro. Só que eles são cores bem diferentes, você tá vendo? Então, eu posso sim começar a minha maquiagem com um azul bem clarinho. E depois, antes de vir com um tão escuro, eu venho com a mistura dos dois. Então você não precisa ter 1 milhão de nuances da mesma cor. Você pode misturar as cores no seu pincel. Seja aqui, ó, com sombra em pó, ou com sombra líquida, como esse caso aqui do BT Velvet. Já fiz maquiagem com essas 2 cores aqui, inclusive ficou linda. A Kézia perguntou com qual pincel é melhor para esfumar, um de precisão ou um mais cheinho. De precisão nunca. A gente nunca vai usar um pincel de precisão para fazer um esfumado grande, para fazer um esfumado difuso, assim, ó. Então, os pincéis de precisão, eles podem sim esfumar, mas eles vão esfumar um traço. Existem 2 tipos de pincel de precisão diferentes. Existe o pincel, por exemplo, que nem esse, ó, bem fininho, e existe esse que também é fininho, mas mesmo assim ele é fofinho. Esse não é fofinho.
certo? Esse é. Os dois vão esfumar um traço, só que esse aqui vai esfumar de fato só o traço, se eu fizer esse movimento aqui, ó. Esse aqui eu consigo realmente fazer um esfumado maior. Por exemplo, aqui embaixo eu consigo fazer um esfumadão com ele. Mesmo assim, é melhor, vai ajudar se você tiver bem pequenininho, mas você tiver um pincel de esfumar aqui, ó, bem pequenininho, certo? Não gosto de usar sombra cintilante na pálpebra porque as minhas são enrugadas. Ótima consideração, Kátia. Quanto mais enrugada é a pálpebra, a sombra cintilante vai aparecer, vai aparentar que você tem a pálpebra mais enrugada ainda. Então tá tudo bem, usa a sombra sem ser cintilante, tá tudo bem. Usa a sombra cintilante aonde? Embaixo da sobrancelha e no cantinho interno, se as tuas características permitirem. Eu sempre faço arredondado porque das outras maneiras não consigo e não acho bonito. Beleza, se joga! Sou viciada em maquiagem desde os 10 anos, já vi de tudo sobre o assunto e o método da Tami foi o que me senti mais confortável, tanto que paguei o curso por causa disso. Que coisa mais linda, Kim! Amei saber disso, amei. A Yasmin perguntou qual marca você indica de pincel para esfumado. Então vamos falar um pouquinho de marca de pincéis. Sem dúvida nenhuma, a marca que eu indico para vocês é a Macrylan. Por quê? Porque para automaquiagem, você não precisa gastar um dinheirão em pincéis caros, já que temos marcas como a Macrylan, por exemplo, hoje, que tem pincéis baratos e bons. Só que não adianta você comprar qualquer pincel de esfumar da Macrylan, porque a Macrylan tem inúmeras linhas diferentes de pincéis. Então, vai naqueles que você pesquisa por aí, que você viu resenhas ou que a Tami indicou, certo? Um kit de pincéis da Macrylan que eu amo é o kit HB800. Ele vem com 5 pincéis de esfumar os olhos. Ele vem com pincéis tanto de cerdas naturais quanto de cerdas sintéticas. E ele vem com pincéis grandes, pincéis médios e pincéis pequenos de esfumar. Eu só encontrei 4 pincéis, tá faltando um, porque ele tá aberto aqui, né, o meu kit. Eles estão aqui em algum lugar, mas enfim, eu vou mostrar pra vocês os que eu tenho, tá? Mas são 6. Vem 2 pincéis assim, ó, maiores de esfumar. Vem um pincel pequenininho de esfumar e vem 2 pincéis lápis. Os pincéis brancos, esses dois aqui, são sintéticos. Eu sei pelo brilho do pincel. Esse aqui parece um nylon. Ele é fofinho, mas ele é um nylon. E esse aqui não. Inclusive, ele é um pouquinho mais espinhento, mas esse espinhento não é ruim. Todas as minhas alunas que compraram esse kit aqui, depois que eu passei é BW800. Obrigada, Adri. Eu falei H, né? É WB800. Isso? Eu acho que é WB. Eu falei H, né? É WB800. Então, o kit de pincéis WB800 da Macrylan é maravilhoso. Ai, tá escrito aqui, gente, é WB, olha que louca. WB800 da Macrylan. Vem com 6 pincéis que eu super indico. Os pincéis de cerdas naturais, que são esses aqui, ó, eles esfumam, que é uma maravilha. Esses aqui também esfumam bem. Só que tu vai sentir aí qual que tu gosta mais. Esse aqui eu gosto menos para esfumar, mas ele funciona também para esfumar. Ele funciona para você aplicar iluminador no seu rosto, por exemplo. Ele funciona para você pegar o pó e depositar ou esfumar aqui em cima. Agora, tendo esses 2 pincéis aqui, ó, já resolve a tua vida. Tendo 6, melhor ainda. Esses 2 pincéis aqui, você vai ter um pincel maior de esfumar e você vai ter um bem pequenininho que você vai conseguir fazer detalhes, transição, até mesmo aplicar aqui, ó, no cantinho, enfim. Então, WB800, top! Existe outra linha que eu me apaixonei da Macrylan. Eu também comprei na Shop, paguei R$29,90, gente. Muito barato esse kit de pincéis WB800, tá? Esse aqui, ó, que é da linha BT, então é Beauty Tools, linha de cabo laranja. Maravilhoso para esfumar. Eu comprei no site Love Store. Então, ele é muito bom. Eu já tive pincéis da Macrylan que eu não gostei. Sim, já tive. Eu não tenho mais aqui, nem tenho numeração para passar para vocês. São muito bons. A Kim tá falando que gosta dos cabinhos de madeira da Macrylan. Tem os de cabo de madeira, que são esses aqui, ó. Desse cabo aqui, ó. Esse aqui não é, tá? Esse aqui é de batom, mas ó, desse cabo também são bons, beleza. Eu também sou apaixonada pela Macrylan, eu acho uma marca muito boa. Esses 3 aqui, por exemplo, é um pincel médio de esfumar, que é o BT09, e 2 pincéis bem pequenininhos, que é o BT10 e o BT11. Eu não compraria esses 2 porque eles são muito parecidos, tá? Compraria um só desses pequenos e compraria um pouquinho maior.
Se tivesse um no meio aqui também seria muito bom. Mas se você tiver dois assim, ó, já vai resolver a sua vida. Então você não precisa ter muitos pincéis, você precisa dos pincéis certos. E mais do que isso, você precisa aprender aonde colocar as cores das sombras. Você pode esfumar abaixo dos olhos? Pode e deve esfumar abaixo dos olhos. Com um pincel pequenininho assim, você esfuma aqui embaixo, ó. Certo? Só que aqui embaixo, gente, a maquiagem, ela tem um peso enorme nas suas características. Você pode fazer um esfumado aqui embaixo e deixar sem querer o seu olho com uma sensação de caído, de esbugalhado ou de muito pequeno, no caso muito fechado, né? Você pode deixar ele torto, diferente um do outro. Dá pra estragar muito o seu olhar fazendo maquiagem aqui embaixo se você não entender o que você tá fazendo. Ou, parte boa, dá pra você evidenciar e harmonizar muito a sua maquiagem e as suas características fazendo a maquiagem certa aqui embaixo. Por exemplo, eu tenho os olhos diferentes um do outro. O meu esfumado aqui embaixo sempre tem que ser um pouquinho mais grosso nesse olho aqui, ó. Do meio até o cantinho externo. Um pouquinho mais grosso, talvez um pouquinho mais escuro. Com um pincel pequenininho assim, eu consigo esfumar aqui embaixo, fazer um esfumadão bem bonitão ou um esfumadinho bem basiquinho pro dia a dia. Fica top! Comprei o W510 duplo para esfumar, acho que custou R$13, maravilhoso. O W136 chanfrado para sobrancelha, muito bom também, foi R$10. Exatamente, olha só. Os pincéis da Macrylan, esses aqui eu paguei R$14,90 cada um. E aquele kit de pincéis com 6, eu paguei R$29,90. Claro que eu comprei ele numa promoção por esse preço, tá? Mas mesmo que ele custe R$60, você vai pagar R$10 cada pincel. Pincéis da Macrylan. Cuidado, porque tem sites que colocam muito em cima. Tem lojas que acabam deixando esses pincéis muito mais caros do que eles valem, tá? Compra pela internet. Faz uma compra maior para você não pagar muito frete ou divide com alguém. Mas cuidado só para não pagar muito, tá? Outra coisa. Pincéis que são, então, medianos, de valor medianos, que eu gosto muito, são os pincéis da Dye Makeup. São pincéis excelentes, muito bons. Tem pincel de tudo que é tamanho, de tudo que é formato, pincéis que são de acabamento, pincéis que são de qualidade profissional. Então, se você tá começando a maquiar outras pessoas, você pode começar pela Macrylan e depois ver se realmente faz diferença pra ti ou não, adquirir os pincéis da Dye Makeup. Eu te digo que hoje, se eu estivesse começando, eu faria maquiagem nas minhas clientes, olha, tranquilamente aqui com pincéis da Macrylan. Não precisaria comprar pincéis caros. Quando eu comecei a maquiar as minhas clientes, não existiam pincéis baratos e bons. Por isso que eu tenho pincéis mais caros aqui, como por exemplo os pincéis da MAC. Eu cheguei a pagar R$110 um pincel. Hoje eu não preciso mais, graças ao boom do mercado. Graças ao mercado que tá tão bom, certo? Tenho medo de esfumar embaixo, não sei até onde chegar. Super entendo o teu medo e eu acho que é bom você ter esse medo sim, até que você consiga realmente, de fato, entender. Por quê? Porque às vezes, gente, o medo nos trava e é ruim. Só que às vezes o medo nos trava e é bom. Como assim, Tami? Que confusão. Presta atenção aqui. Se o teu medo, ele te trava e ele te impede de você fazer uma caca muito grande, é bom. Só que se o teu medo te impede mesmo de tentar, aí é ruim. Entendeu? Então você pode tentar, certo? Vai tentando, vai testando. A Lili perguntou, preciso chegar sempre esfumado até o canto interno dos olhos? Não, Lili, vai depender das suas características, tá? Então, se os teus olhos, eles têm a pálpebra caída em toda a extensão, ou se você tem um afundamento, uma profundidade do teu côncavo interno, ou se você tem os olhos aproximados ou afastados, dependendo da angulação do teu olho, tudo isso vai mudar até onde você vai chegar com o esfumado aqui dentro. Então, tem que tomar cuidado com essas... todas essas características em conjunto em cada mulher, porque nós somos diferentes, nós somos únicas e a nossa maquiagem também tem que ser diferente e tem que ser só pra gente. Você pode sim ter a sua receita de maquiagem, mas não existe receita universal que vai dar certo em todo mundo. Você lava os pincéis todos os dias que você usa? Não, Kézia, de maneira alguma. Imagina, eu ia levar muito tempo pra isso. Então, olha só, quando o pincel, ele tá assim, ó, por exemplo, esse pincel aqui, ele tá sujo de pó. Eu devo ter usado esse pincel umas 4 vezes, 5, por aí. Então, se o pincel tá sujo com produto em pó, eu posso ir usando até que ele fique bem, bem cheio, tá? Se o pincel for de sombra, também em pó, eu posso fazer assim, ó. Usei uma vez, tiro bem o excesso na toalhinha, posso usar de novo, sem problema nenhum. Ou eu posso usar um limpador de pincéis instantâneo, tá? Agora,
Depois que já tá muito sujo e você vai fazer outra maquiagem com cores muito diferentes, você vai precisar lavar. Agora, se o pincel for, olha, de produtos cremosos, esse aqui é o produto que eu usei antes pra mostrar pra vocês aqui na pálpebra. Se ele for assim, ó, de produto cremoso, tem que lavar, não dá pra usar de novo. Beleza, minhas lindezas, já ultrapassamos o limite aqui de tempo da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas informações sobre esfumado. Tivemos uma super aula aqui. Eu te falei sobre cores, te falei sobre pincéis, te falei sobre formatos, te falei sobre movimentos. Então, foi um compilado geral sobre esfumado. Agora, sabe o que vai acontecer? Você tem duas coisas que você pode fazer nesse momento. Pegar essas informações que você aprendeu aqui hoje e só guardá-las na tua cabeça. Ou então, você pode botar em prática, mesmo no primeiro momento sem entender as tuas características. Coloca em prática, já vai ser melhor do que você não fazer nenhuma das duas coisas. E uma terceira opção que é ainda melhor é você entender as suas características e colocar em prática da maneira certa. Aí, a receita não tem erro, certo? Muito obrigada a todas que assistiram até o final. Não esquece de deixar sempre as sugestões para novas aulas por aqui. Eu vou adorar que vocês me mandem sugestões. Por quê? Porque eu quero falar aqui sobre assuntos que vocês queiram ouvir, que vocês precisam aprender, que vocês gostem. E não sobre aquilo que eu já sei, porque eu, afinal de contas, já sei. Eu quero dividir com vocês tudo isso para que você evolua cada vez mais na sua maquiagem. Por isso, deixa sempre sugestões, certo? Um beijo no seu coração, nos vemos na próxima aula, que com certeza vai ter muito conteúdo top, assim como foi hoje. Beijo, tchau!